Evolução Humana, parte 2. Quem vos fala aqui é o professor Silvio Santos. Terceiro ano. Se liga que evolução é muito cobrado também no Enem. Quando eu digo muito, pessoal, claro que essas questões vão ser tudo evolução. A gente quer dizer que sempre cai, tá? Tem uma frequência um pouco ali contínua no Enem. Então, quando a gente diz que cobra muito, quer dizer que sempre cobra algo nesse sentido. É como a genética, né? Dificilmente uma prova do Enem não vai cair genética. Tá? Falar de DNA, enfim. Tá? Mas vamos lá. Joga na tela, Evolução Humana, parte 2. Olha aí, essa transição gostei, hein? Pré-australopithecus, tá? E os australopithecus. Opa, mas quem que eram os australopithecus? Eram justamente esses primeiros seres hominídeos aí que começaram a se diferenciar dos primatas, né? Dos primatas que eu vou dizer que viriam a nos anteceder, né? Então, habilidades. Reconhecer as teorias evolutivas e evidências do processo de evolução dos seres vivos. Ok? Pré-australopithecus. Quando a gente tem esse pré aqui, já quer dizer como quem diz assim, os primeiros, né? Os que vieram ali antes, no início do processo, digamos. Tá? Então, Australopithecus vem aí, né? Esse nome Australopithecus vem aí da questão do vindo do sul, né? E pitecos aí é um termo que se refere a macaco, é como se fosse um macaco que transita no sul, que transita do sul para algum lugar, algo nesse sentido. Tá? Aqui a gente já pode perceber algumas características que vão aproximar esse ser do Homo sapiens, né? Ou seja, do hominídeo hoje, do hominídeo atual, que é o Homo sapiens, que somos nós. Ele anda em dois membros, né? E ele já tem essa habilidade de usar alguma coisa para conseguir sobreviver, tipo, algum tipo de instrumento, não muito elaborado ainda, né? Mas já tem esse raciocínio de que ele usando um pedaço de pau, um pedaço de pedra, qualquer coisa, ele pode facilitar conseguir o objetivo dele. Mas também ele apresentava o quê? Cérebro pequeno. Ou seja, menor do que os mais desenvolvidos, tá bom? Então, os Australopithecus é o nome de um gênero de hominídeos que são considerados por muitos ancestrais do homem atual. Então, um indivíduo, para ele ser considerado ancestral, então a gente já subentende que ele vai ali, ainda que assim, primitivamente, apresentando algumas características que comecem a lembrar, né, a estrutura do homem atual. Então, ele é um tipo de hominídeo. Quando a gente diz hominídeos, pessoal, são aqueles animais que já começaram a ter essa postura, né, relacionadas à aparência do homem. A gente consegue perceber aqui também já uma vida, uma espécie de organização, né? Eles ali, a mãe cuidando da criança, o pai ali, de alguma forma, providenciando alimento, né? Os irmãos juntos. Pelo menos é isso que dá a entender nessa foto, né? De que é uma família em que cada um, digamos, está exercendo uma determinada função. A espécie humana, como conhecemos, foi resultado de uma longa evolução física. Como eu disse isso na aula anterior. Para nós chegarmos aqui não foi simples. Teve todo... Lembra que eu falei assim, para chegar de A a X, existiu todo um período de entrelinhas que
foi muito importante para a consolidação, né, com o passar do tempo, da espécie humana, tá? Como Homo sapiens. Então, foi resultado de uma longa evolução física e biológica, que já dura aproximadamente 4 milhões de anos. Ah, professor, mas que já dura? Como assim? Lembra que eu falei lá no início da aula? Eu falei isso no início da outra aula ainda. Nós estamos num processo, olha aqui para mim. Nós estamos num processo, pessoal, de evolução contínua. O fato de chegar aqui, de ser a sua vez de estar vivo aqui, vivendo a sua vida, não quer dizer, chegou no fim, então parou. Não. Ninguém sabe daqui a milhares de anos como a espécie a Homo sapiens pode se apresentar, né? Assim como os animais, de uma forma geral, evoluíram de tempos atrás para hoje, de hoje para tempos futuros vão acontecer evoluções. Agora existem evoluções radicais, né, que fazem um indivíduo, um ser vivo, no caso, adquirir estruturas, capacidades totalmente diferentes do que aquelas que tem hoje, e tem aquela evolução de pequenas coisas. Então a gente não sabe, a gente pode indicar tendências, né? Baseado no estudo do comportamento humano, por exemplo, a gente pode ter aí ideia do que vem pela frente, como foi a questão que eu falei lá do celular. A nossa capacidade de raciocínio está sendo perdida, por quê? Porque a gente está muito confiado em máquinas, em tecnologia. E isso faz com que a nossa capacidade de raciocínio diminua. Quando a gente quer saber uma conta, né, antes de existir calculadora, as pessoas faziam na cabeça. Depois da calculadora, o cara vai lá, digita e põe mais rápido. Então, a capacidade de raciocínio vai ficando preguiçosa, porque tem quem faça para ele, de uma maneira mais prática. Entendeu? Então, é um processo contínuo a questão da evolução. Por isso que ele diz, já dura 4 milhões de anos, tá bom? Vamos lá, joga na tela lá. Então, à medida que foi se distanciando de seus ancestrais macacoides, os hominídeos, tá, foram utilizando ferramentas, andando de forma ereta, nós falamos sobre isso, aumentando a massa cerebral, fator determinante também para a evolução, né, para a gente chegar até aqui, desenvolvendo a linguagem, que é algo imprescindível, e adquirindo consciência. Então, pronto, está tudo aqui relacionado. Linguagem, né, aumento da massa cerebral, adquirindo consciência, ou seja, eu não ajo mais no instinto animalesco. Eu agora sei, né, enquanto hominídeo, e esse hominídeo vai evoluindo, esse cérebro, essa massa, né, cerebral vai aumentando, os neurônios vão ativando e essa consciência de quem eu sou no meio em que eu estou vai aflorando, né? E isso vai diferenciando o hominídeo de um macaco, que são aqueles primeiros representantes ali, né, dos primatas ali, tá bom? Então, temos aqui, essa fala aqui em azul, né, ela é muito assim, esclarecedora, né? À medida que foi se distanciando dos ancestrais dos macacos, olha lá, os hominídeos foram utilizando ferramentas, ou seja, foram desenvolvendo as habilidades dele, né? E no meio disso, aumento da massa cerebral. Então, isso tem tudo a ver com a questão do raciocínio. Australopithecus. Olha que interessante, né? Ele, se você for fazer uma comparação, não é absurdo você comparar a um macaco, né? Mas, se você também for se ligar em detalhe, você percebe que ele tem muitas diferenças com relação ao macaco, tá bom? O significado do nome Australopithecus é macaco do sul, olha aí. Falei isso lá no início, porque foi no sul da África que o primeiro fóssil desse gênero foi encontrado, tá? Então, Australopithecus, macaco do sul.
Esse hominídeo apareceu no planeta há mais de 5 milhões de anos atrás, tá? Durante o Plioceno, que são os períodos, né? A gente fala isso em algumas aulas também, mas acho que, se eu não me engano, na geografia também você acaba estudando isso, né? A última época do antigo período terciário, da era Cenozoica. Olha que interessante. Então, há muito tempo atrás, esses hominídeos começaram uma nova rota na filogenia, ou seja, um novo, imagine um cladograma, né? E, em um determinado tempo, um ramo de hominídeos, tá? Acabou se estabelecendo, tá bom? Australopithecus é o nome de um dos mais antigos ancestrais do homem. Então, esse gênero de hominídeo é extinto, se dividia também em diversas espécies. Vamos ver. Agora eu quero ver a tua língua enrolar de vez, né? Lembrando que todos são australopithecus, porém de espécies diferentes, tá? Australopithecus é o gênero, pode ver, ó, são todos iguais. Mas os epítetos específicos são diferentes, o que faz com que seja cada um de uma espécie. Australopithecus africanos, Australopithecus anamensis, né? Australopithecus Barelgazali, né? Barelgazali, né? Os afarenses, Aethiopicus, né? Aethiopicus, robustos, Australopithecus robustos, Australopithecus boisei, é o boisei, né? E os gari, ok? Então, todos o quê? Com o nome fazendo algum tipo de relação com o local onde os primeiros fósseis da espécie foram encontrados. Então, voltando aqui, né? Esses nomes de espécies, se você for procurar aí no mapa, eles fazem referências a locais onde esses fósseis foram encontrados. Então, aqui a gente tem a gente pode abrir um parênteses aqui para falar um pouco aqui também da importância, né, da paleontologia, que estuda justamente essa questão dos fósseis, que estuda a idade, digamos assim, do planeta, tá? Através de pesquisas relacionadas a seres que já se foram há muito tempo. É aquilo que eu falo. Não existe possibilidade, pessoal, de nós estivéssemos nesses locais para dizer, para afirmar, né, que essas informações aconteceram em determinada data e tal. Mas, por mecanismos tecnológicos de estudo de substâncias, esses fósseis são encontrados em determinadas regiões. Então, claro, se são encontrados ali, significa que aquele ser, quando ele era vivo, ele viveu ali, tá? Agora, as datas deles são feitas com tecnologias específicas, as datas são calculadas com tecnologias específicas que são de determinadas áreas de estudo. Nesse caso aqui, a paleontologia, né, assim como também a geologia, tem a ver com a questão das camadas de solo que tem, quantas camadas de materiais diferentes tem acima daquele fóssil, em quais são as condições que ele pode ter morrido, enfim. Tudo isso é passível de estudo hoje em dia. Então, a ciência, ela está aqui para explicar todos esses pormenores aí da situação. Tá bom? Então, voltamos lá para o nosso Australopithecus, aliás, para os nossos Australopithecus, né? Então, como falei aí, todos têm um nome fazendo uma referência aos locais que eles foram encontrados. E aqui é uma aparência típica de um Australopithecus, tá? Esses hominídeos se distribuíam geograficamente pela parte oriental
da África do Norte, tá bom? Da Etiópia à África do Sul, ou seja, a parte oriental da África do Norte. Eu falei meio fragmentado, né? Fica confundível. A África do Sul, tá? Era por ali que eles surgiram, né? Apareceram. Os representantes da espécie mediam 1 metro de altura e pesavam entre 30 a 40 quilos. Seu cérebro era mais ou menos do tamanho do de um chimpanzé. Então era um cérebro mediano quando comparado ao nosso. E você imagina um ser, né, de 1 metro com essas características de hominídeos, né? Então, para o nosso padrão, seria esquisito a gente se deparar com um serzinho de 1 metro, mas com todas essas características que lembram um homem, né? E o cérebro dele, ainda, claro, dentro das limitações que ele possuía, já era mais evoluído do que os macacoides, né? Ou do que de um chimpanzé, por exemplo. Então, começa aí uma caminhada do hominídeo para espécies mais evoluídas, tá bom? E, aparentemente, você consegue aqui visualizar um tipo de animal, um tipo de ser, de homem, né, de hominídeo, mais fácil de ser confundido ou de ser chamado por um macaco, né? Até pela estrutura aqui da face dele, né? Nariz, o formato da boca, o formato ali dos olhos, vão mais nos lembrar o macaco. Assim como a gente chega numa determinada época em que você vê a imagem desses indivíduos, né, dos homens pré-históricos, como por exemplo o Homo habilis, o homem de Neandertal, por exemplo, já dão mais uma aparência mais que lembra mais a questão hominídeo, né, Homo sapiens, e não mais do macaco. Ou seja, aqui é a primeira porção de hominídeos que consegue evoluir, digamos assim, que se separa, digamos, em termos de aparência, dos macacoides, formando ali um novo grupo. Então, eles têm uma semelhança ainda muito grande. Então, a maior parte das espécies dos australopitecos conhecidas tinham o cérebro bem menor, olha aí, do que o do Homo sapiens, do que os dias atuais, que é um outro gênero de hominídeo, né? Em alguns casos, essa diferença chegava a 35%, ou seja, o cérebro eu vou me atrever a fazer isso aqui em fração, né? Vamos supor que isso aqui é um cérebro. Você concorda que cada um dessas porções é 25%, não é? São 4 vezes 25%, vai dar 100%. Então você pega uma porção... Opa, deixa eu voltar aqui. Você pega uma porção desse cérebro, né? Ou seja, 25%, e mais... Opa, a metade desse aqui, a metade dessa parte, vai ser o quê? 12,5. Então, mais ou menos isso aqui, ó. Né? Ou seja, de um total o tamanho do cérebro do homem, do Australopithecus, faz de conta que esse todo vermelho é o cérebro do homem. O cérebro do Australopithecus é esse que está em azul aqui, né? A diferença de tamanho, para você ter uma noção. Ele era consideravelmente menor, mas já era maior do que os macacoides, entendeu? Permitindo para ele algumas habilidades. Então a cavidade cerebral deles também era pouco elevada, muito estreita na região frontal. Ou seja, a própria morfologia também do crânio, né, acompanhava essa característica de ter um cérebro menor. Então, quando você pensa num esqueleto humano, num crânio humano, você consegue perceber
É uma diferença bem, como é que eu vou dizer? É bem visível a diferença. Embora lembre, sim, podemos dizer, é um hominídeo? Sim, tá? Mas dificilmente você iria apontar um crânio desse como um crânio humano, porque você sabe que existiram homens, né, ou hominídeos antes da nossa espécie. Então você pode até não saber qual, mas você vai saber que é de um hominídeo. Dificilmente você não adivinharia isso, você não acertaria isso. É um hominídeo, mas é um homo sapiens, que nós, um ser como a gente? Não, não é. Nesse caso aqui, é o Australopithecus. Então, além Australopithecus, além de ele ter uma arcada mais robusta, né, uma maxila mais grosseira, você consegue perceber um espaço para o cérebro menor. É como se esse cérebro, essa estrutura, ela dá mais ênfase para as estruturas, olho, nariz e boca. Ela está mais caprichada nessa parte do que na parte cerebral, do que na parte interna, né? Ou seja, dentro desse círculo azul, você percebe que tem um pouco espaço quando comparado ao nosso crânio. Então, o cérebro automaticamente menor, isso faz com que esse ser não tenha a mesma capacidade, o mesmo volume de raciocínio que teriam os Homo sapiens mais futuramente, tá bom? Então, o corpo dos Australopithecus era o quê? Coberto de pelo, aumentando ainda mais a semelhança entre eles e os macacos. Então, a gente percebe ainda vários pelos pelo corpo dos Australopithecus, não é? Isso assemelha ele ainda muito com os macacoides. Já nós temos poucos pelos, então a evolução foi levando à perda, né, de pelos, tá bom? Então, aumentando ainda mais a semelhança entre eles e os macacos, tá? Tinham os dentes bem maiores e a maxila mais pesada que os dos humanos atuais, né? Eu vou dar uma voltada aqui para você conferir o que essa questão está falando. Tinham os dentes bem maiores e o maxilar mais pesado que os dos humanos atuais. Olha aqui, ó. Olha essa imagem. Né? Eu estou indo e voltando, tá, pessoal? Dentes maiores e maxila mais pesado. Ó. Os dentes eram mais grosseirões, né? Dentes grandes, ó. E uma maxila pesadona, grosseirona, robusta, né? Tá, então a alimentação desses hominídeos era basicamente onívora, ou seja, eles se alimentavam de produtos de origem animal e também vegetal. Mas olha aí, eles vêm ali de uma cultura, digamos assim, eles vêm de uma cultura animal mais instintivos, né? No sentido de que tem que caçar de uma forma bruta para poder sobreviver e se alimentar. Mas eles já vêm apresentando um trato bucal mais discreto, com incisivos menos desenvolvidos, dando a entender que eles podem se alimentar de coisas mais leves, eles têm estrutura para isso, né? Eles são adaptados para isso, tanto que são onívoros, né? Eles se alimentam tanto de carne, né? Ou seja, origem animal, quanto de origem vegetal, que são os legumes, frutas, enfim, né? O que não exige tanta agressividade na sua dentição, uma característica agressiva dos dentes, né? Percebe-se, então, uma humanidade, digamos assim, uma humanidade chegando nesse indivíduo, né? A questão dele ter hábitos mais humanos. Primitivos, sim, mas já hábitos que seriam aperfeiçoados nos homos que vinham pela frente, né? Que findou, então, no Homo sapiens. Tá? Joga na tela aí, por favor.
aqui a gente tem uma cena, né, de que aqui o que está acontecendo? Você percebe aqui a gente sugere que seja uma fêmea, né? Ela está com um filhinho aqui no braço, não sei se você consegue visualizar aqui, ó. Tem um filhinho aqui no braço dela, tá? E um pai, a gente subentende que seja o pai, protegendo a sua prole, a sua família ali, né? E ele já tem aquele instinto protetivo, né? De como se ele fosse uma espécie de hierarquia. Ele é o homem, né? Ele é o macho ali, e ele está lutando pela sua família. Então, os australopithecus andavam ereto. É uma característica hominídea, né? Então, essa característica foi herdada de um antepassado primata que tinha surgido há cerca de 20 milhões de anos antes dele, tá? Então, ele não é o primeiro animal, de fato, ali ereto, né? Mas ela é uma característica herdada de antepassados. Eles usavam algumas ferramentas rudimentares, como paus e pedras, mas não os modificavam. Isso aqui é importante, ó, mas não os modificavam. Que você podia pensar assim, professor, mas o Homo habilis não fez isso? Usou ferramentas? Usou. Ele usava ferramentas, mas ele manufaturava a matéria, ou seja, ele pegava algo, uma pedra, por exemplo, e ele polia aquela pedra, ele lapidava aquela pedra e transformava ela no que ele queria, num objeto pontudo, num objeto chapado, que seja para socar algum tipo de comida, algum tipo de alimento, né? Um galho, um determinado pedaço de madeira para tirar uma fruta. Então ele tinha a habilidade de transformar aquele material bruto em algo utilizável. Nesse caso aqui, eles usavam paus e pedras? Usavam também, mas eles não modificavam, eles não manufaturavam esse instrumento. Eles não tinham essa perspicácia, esse tipo de raciocínio, tá? Mas eles já o quê? Vocês percebem que eles sempre estão, né, numa ação de como se eles estivessem emanando algum tipo de ruído, de barulho, de rugido, né? Isso é o quê? Linguagem, pessoal. Tá? Eles já desenvolviam tipos rudimentares, mas já desenvolviam tipo de linguagem, né? Quando eu estou aqui, por exemplo, olha aqui para mim. Eu estou aqui para você, né? Eu olhando para ti e falo assim, você tem que aprender isso. E aprenda logo. Se eu falar assim, você vai entender que eu estou agressivo, né? Se eu falar assim, é bom que você aprenda isso, para você ter como se virar na sua vida. Você vai entender aquilo como um conselho, não como uma ordem, não é verdade? Então, isso é o quê? Eu preciso falar, eu não preciso só falar. A minha expressão, ela já vai te indicar do que se trata. Se está se tratando de uma ordem ou se trata apenas de um conselho. Então, se você entra no ambiente e eu te olho assim, você vai, poxa, professor, ficou com raiva porque eu cheguei agora. E se você entra no ambiente e eu falo assim, né? Como que diz assim, estava te esperando. Então, a linguagem nem sempre é só a fala, né? Ou seja, eles não precisavam falar, mas com as formas deles se expressarem, eram as ferramentas que eles tinham para estabelecer uma linguagem que impusesse para outra pessoa não, né? Para o predador, digamos assim, que está tentando atacar eles impunham ali como quem diz assim, se você vir, nós não vamos fugir, nós vamos te enfrentar. E essa imagem, você consegue perceber não só a questão familiar, né, que você percebe que tem ali uma prole, toda uma família ali, esperando provavelmente os machos defenderem essa comunidade, né? E esses machos, sim, eles têm ali suas formas de impor seu respeito. Então, isso também é uma forma de linguagem, tá? Vamos lá, volta para a tela.
As espécies Australopithecus africanos e afarenses, né, são os mais famosos desse gênero de hominídeo, porque eram os mais fortes e habilidosos. Tá? Como em toda comunidade tem, né, em todo tipo de ser vivo, digamos, de grupo de seres vivos, tem aqueles que são mais passíveis de adaptação. Eles são mais criativos, né? Eles são mais perspicazes no sentido de entender o que eles precisam fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Então, com eles não era diferente. Alguns gêneros, né, eram mais alguns gêneros não, né, algumas espécies, porque todos são gêneros Australopithecus. Algumas espécies eram mais à frente, digamos assim, né, como os africanos e os afarenses. Tá bom? Então a gente percebe aqui ele usando pedras, ó, para de repente quebrar um osso, né? Eles já entendiam, já apresentavam habilidades que possibilitavam melhoras para a vida deles. Eles praticamente dominaram o planeta durante quase 3 milhões de anos, né? Muito tempo, tá, pessoal? Extinguindo várias espécies animais que cruzavam o seu caminho. Olha aí que interessante, pessoal. Lá vem eu com aqueles comentários lá do dinossauro, assim, fazendo comparações. Lembra que eu falei dos dinossauros? Onde tem alguém forte, alguém que consegue dominar um ambiente, dificilmente os menores conseguem se desenvolver. Então, como diz no texto que eu acabei de falar, né? Extinguindo várias espécies de animais que cruzavam o seu caminho. Eles eram extremamente grandes? Não, eram indivíduos, né, de média 1 metro a 1,30 m, enfim. Eram indivíduos muito pequenos. Mas eles já possuíam algumas habilidades que os outros animais não possuíam. Então, ele tinha um cérebro pequeno? Tinha. Esse cérebro era pequeno, mas não significa que ele já não possibilitava algum tipo de raciocínio. Possibilitava, sim. Tá bom? E essa pouca capacidade que eles já apresentavam de algum tipo de raciocínio rudimentar já fazia dele no que diz a cadeia alimentar, uma espécie de topo de cadeia. Ele conseguia, né, sobreviver a muitas situações devido à sua capacidade de desenvolvimento, de usar ferramentas, de usar estruturas da natureza como ferramentas, e conseguiam, assim, eliminar, para alimentação, né, também, às vezes para alimentação, para a confecção de algum tipo de artefato para eles usarem, né, eles conseguiam eliminar esses animais, esses outros seres, né, digamos assim, inferiores, fazendo com que essas outras espécies não conseguissem se desenvolver nesse mesmo ambiente em que eles estavam. Tá bom? Então é semelhante àquela situação lá dos dinossauros, né? Quando os dinossauros sumiram, aí aqueles que eram pequenos ou menores, que não conseguiam se desenvolver, que eram mais fracos, conseguiram se destacar no contexto evolutivo, né? Vamos lá, joga na tela. Então, eles viveram milhões de anos extinguindo várias espécies que cruzavam o seu caminho. A teoria mais aceita no meio científico é o quê? E acadêmico é de que o mais provável ancestral direto do ser humano é o Australopithecus afarensis, que surgiu há 4 milhões de anos atrás e foi extinto há uns 2 milhões de anos. É engraçado que o texto fala assim, foi extinto ali há uns 2 milhões de anos, como se fosse assim, uma coisa simples, né? Como se fosse uma coisa assim, corriqueira. É um período de tempo que parece que é fácil passar, e não é. Mas, enfim, dentre aquele monte de espécies de Australopithecus que a gente viu ainda há pouco, tem uma que acredita-se cientificamente e academicamente que é o mais provável ancestral direto do homem, né? Do ser humano, né? Que eu falo do Homo sapiens. É o Australopithecus afarensis. Mas
De acordo com o resultado de estudos recentes, anda ganhando força a possibilidade de que o afarensis, né? Quando eu falo o afarensis, é Australopithecus afarensis, teria dado origem ao gari. E esse sim esteja na raiz da humanidade e seja um ancestral direto do homem. De qualquer forma, né, o afarensis, a gente pode dizer que ele é um tronco, ele faz parte ali da raiz. Né? Porque se ele originou o gari, e o gari veio a dar origem à linha na qual surgiu a humanidade, né? Então significa que ele está ali na linha cladística, né? Ele está na linha filogenética desse grupo. Tá bom? Então, é incorreto o que transcorreu depois dos australopitecos, pois a paleoantropologia não afirma que eles tenham originado diretamente originado diretamente o Homo sapiens, tá? Então vamos repetir isso aqui para você entender bem. É incorreto o que transcorreu depois dos australopitecos, pois a paleoantropologia não afirma que eles tenham originado diretamente o Homo sapiens. Então a gente sabe que entre o Australopithecus e o Homo sapiens existiu ali vários representantes, né, do gênero Homo, no caso. O Homo sapiens já foi a finalização da situação. Tá? Então, antes disso, teriam existido 6 espécies primitivas de homem de crânio um pouco menor. Eu não disse, não foi do Australopithecus para o Homo sapiens. Existiram outros. Homo rhodolfensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo heidelbergensis e Homo neanderthalensis. Falamos isso principalmente sobre esse daqui, né? Na verdade, só dele, na aula passada. E só para lembrar, até a década passada era quase tido como verdadeiro que o habilis evoluíra dos australopithecus há uns 2,5 milhões de anos, produzindo em seguida o ramo do erectus. A gente falou isso, tanto é que está aqui, só para lembrar, esse slide aqui estava na outra aula. E este, um pouco antes de extinguir, por volta de 500 mil anos atrás, gerou 2 novas espécies, o sapiens e o homem de Neandertal. Portanto, o Homo habilis, cadê? Até a década passada era quase tido como verdadeiro que o habilis evoluíra dos australopithecus, há uns 2,5 milhões de anos atrás, produzindo em seguida o ramo do erectus. Então, o habilis passa também a ter uma importância muito grande, assim como todos os outros, mas no caso dele é a nossa linha direta. Né? Então, ele acabou gerando o ramo dos erectus, que por sua vez, né, antes de ser extinguido, deram origem aí à linha dos sapiens e Neandertal. Tá bom? Então, evolução humana, aqui na nossa aula de biologia, essa aqui foi a aula, se eu não me engano, acho que 32, se não me engano foi a aula 32, tá? Então vamos lá para a nossa revisão, falar mais um pouco aí de evolução humana.